Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios, pois Deus é grande e muito digno de louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, agradeçamos ao Senhor, nosso Deus, que nos concede mais um dia. Como é bom iniciar esse dia e estarmos na sua presença, sermos acolhidos no seu amor. Pela força desse amor, possamos caminhar com segurança, visando sempre a vontade do Senhor em nossa vida e dando testemunho da nossa fé. Hoje é dia 2 de setembro, nós estamos na 22ª semana do Tempo Comum. Vamos rezar pedindo que o Espírito Santo de Deus abra a nossa mente e o nosso coração, a fim de colhermos os frutos desta meditação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, a palavra que a liturgia nos propõe está em Lucas capítulo 4, versículos de 31 a 37. Ouçamos com atenção. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nós prosseguimos esse caminho com Jesus. Ontem nós escutávamos o texto bíblico em que Jesus inaugura o seu ministério na sinagoga de Nazaré, atribuindo para si mesmo a realização da profecia de Isaías, da vinda do Messias. Por outro lado, ele se depara com a incredulidade da sua própria gente, da sua própria casa, eles que orientados unicamente pelas aparências, foram incapazes de reconhecer em Jesus o Salvador. E hoje nós vemos que Jesus ele continua agindo com essa autoridade. É muito comum nos evangelhos a menção a essa autoridade de Jesus, cuja palavra em grego significa exousia. Essa autoridade de Jesus, podemos entendê-la como um poder que vem de dentro, e decorre justamente desta coerência perfeita que há na vida de Jesus. Em Jesus não há desnível entre o ser e o fazer. Jesus é aquilo que ele diz, aquilo que ele prega, aquilo que ele anuncia. Por isso que as pessoas ficavam admiradas. Mas que palavra é essa? Que autoridade é essa que nós nunca tínhamos escutado? E é por essa força desta autoridade que Jesus, então, realiza atos que dizem da chegada dos tempos messiânicos, que dizem da chegada do reino de Deus. Então, hoje, no texto que nós escutamos, Jesus, ele faz um exorcismo, ele ordena que o espírito saia daquele homem que estava possuído já há um tempo por um espírito mau. E, de fato, ao escutar a palavra de Jesus, o demônio deixa o homem. As pessoas então ficam admiradas
porque Jesus tem poder sobre todas as forças, sobre as forças cósmicas, sobre as forças espirituais, né? O indicativo, então, de que é Deus mesmo que agia por meio de Jesus. Os milagres de Jesus, os seus exorcismos, nunca são para chamar a atenção para si mesmo, para obter sucesso pessoal, mas ao contrário, para que despertem a fé nas pessoas, para que seus interlocutores, vendo as maravilhas de Deus, as maravilhas do poder de Deus acontecendo, eles então possam abrir os olhos da fé e enxergar em Jesus a fonte da salvação e da vida. Meus irmãos, peçamos a Jesus hoje também esta autoridade. Nós, batizados, discípulos e discípulos de Jesus, filhos de Deus, também fomos investidos por uma autoridade, por um poder. Não o poder mundano, humano, mas esse poder de ajudar o outro a crescer, de reabilitar o outro, de fortalecer aquele que está caído, que está prostrado, de infundir esperança e confiança naquele que já não a tem. Possamos então estar investidos desse poder, desta autoridade, que entre nós haja sempre mais a perfeita coerência entre o ser e o proceder, que que o nosso discurso, que a nossa palavra acompanhe também a nossa vida e os nossos atos. Que Deus abençoe você e que nossa Mãe do Céu, ela que foi toda de Deus, nos ajude a sermos sempre mais dele. Amém.